Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no GP do Brasil em Interlagos nesse final de semana. Nós vamos direto ao ponto falando sobre o que rolou na corrida sprint. Fala aí, Emê. E aí, galera, beleza? Já vou pedir desculpa de antemão se minha voz falhar no meio da conversa aqui, mas é porque Interlagos, né? Gritei pouco, graças a Deus, né? Então, vocês imaginam a corrida. A gente vai falar bastante coisa, inclusive, porque Interlagos sempre entrega, né? É isso aí. E o que que... Fala pra gente então o que que rolou na sprint. Vamos começar pela sprint, né? Na verdade, eu acho que eu vou começar até um pouquinho antes da sprint, só falando que assim, a previsão do tempo, como a gente disse que o tempo é imprevisível em Interlagos, a previsão se mostrou mais uma vez imprevisível. Porque a Defesa Civil tinha mandado alerta de tempestade, ventania, de um monte de coisa. E o que aconteceu? Nada. Eita, que beleza. Teve garoa assim entre sexta e sábado, teve bastante chuva durante a noite. Então, de manhã, durante a sprint, a pista ainda estava molhada. Tinha o traçado ainda tinha um traçado seco por conta da Fórmula 4 que correu antes, mas boa parte da pista molhada. Inclusive, isso é o que começa a dar aquele caos que a gente estava esperando, né? Porque assim, a largada não foi nada demais, não aconteceu nada. Porém, logo depois, ali pela volta 6, o Norris passou por cima de uma poça, espalhou água na pista, Piastri bateu. E na sequência, já Hülkenberg e Colapinto também bateram na mesma volta, no mesmo lugar, uma beleza. Na verdade, no começo a gente nem sabia o que tinha acontecido para os três baterem ali, ninguém entendeu nada, só foi aquele strike, né? Mas depois teve um rádio do Antonelli dedurando o que o Norris fez, que o Norris ativou o modo Mario Kart, achou uma poça ali, entendeu? Vou passar em cima e fazer os coleguinhas rodarem de propósito. Lógico, não sei se foi de propósito, mas deu bem certinho. Um dos principais concorrentes ao campeonato foi com Deus nessa, teve que abandonar. O único que voltou depois desse rebosteio todo foi o Huckenberg, que ele só quebrou a asa dianteira. Mas também acabou com a corrida dele, né? Porque ele voltou, teve que ir para os boxes trocar o bico e aí ficou lá por último. Então só jogou a casca de banana, então, e daí os caras rodaram. Exatamente dessa ideia aí. Tá certo. E o que que aconteceu com o nosso Bortoleto na sprint? Pois é, não é? Infelizmente, acredito que um pouco do nervosismo, da emoção e o fato dele ser novato também pesou. Que na última volta ele tentou fazer uma ultrapassagem que não precisava, porque não ia fazer diferença na corrida dele, mas ele tentou forçar um pouquinho mais de não frear no final da reta principal, só que ele estava com o DRS aberto, e quando você não freia, ele não fecha. Daí ele tentou fazer a manobra com o DRS aberto, bateu, destruiu o carro, inclusive depois teve o pessoal divulgando que foi uma força de 52 ou 54 G a batida dele. Então, assim, graças a Deus ele não saiu arrebentado, foi só o carro. Sim. Mas, assim, acabou com a corrida dele ali, né? Inclusive, logo depois do acidente já deu a bandeirada, porque ele estava mais lá para trás. E prejudicou ele, na verdade, voltar para a classificação, porque a corrida sprint foi de manhã Sim. e a classificação ia ser no meio da tarde. Então a Sauber tinha que fazer um milagre ali, né? Não. Não, e com certeza tem um fator emocional, porque ele depois eu vi entrevistas dele falando, né, esse é o pior dia da minha vida, não sei o quê. E assim, é compreensível. E eu acho que também se criou, lógico, como ele tá indo bem esse ano, né, para o começo dele aí, correr em casa, né, criou essa expectativa e eu acho que só que ele possivelmente criou mais expectativa até do que a gente, porque a gente, qualquer posição que ele ficasse, estaria bem, né, estaria festejando, mas realmente pode ter afetado ele. Cara, eu já comemorei assim horrores que ele foi pro Q2. A galera já foi tipo, sabe, já comemorou horrores. E uma coisa que eu achei legal, assim, todo mundo ficou apoiando ele da mesma forma, sabe? Não, Sim, porque a gente sabe que o brasileiro é um torcedor complicado, né? O brasileiro, ele só quer saber de vencer, ele não vê a trajetória, não vê nada. sim.
Então, assim, mas a galera não, tipo, na hora que a gente viu que ele saiu do carro, que ele foi andando pro carro médico, todo mundo bateu palma e tal. Na, na classificação, quando teve a possibilidade, que depois a gente vai falar dele ir pro Q1, a galera, nossa, pulou lá e todo mundo cantando o nome dele. E assim, todo mundo ficou triste por conta do que aconteceu. Enfim, lógico que a gente queria ver ele acabar a corrida, não interessava em que posição, mas que ele acabasse. Só que também todo mundo queria que ele disputasse, né? E é uma coisa que ele também falou. Ele falou assim que ele vem de 2 anos, que ele sempre estava lá na frente. Ele não precisou disputar muita coisa. Teve uma corrida só que ele largou lá de trás e ganhou, mas aí que tá, o carro era Sim, melhor. Agora, com um carro que não é bom e tendo que disputar, ele vai cometer mais erros. Isso faz parte do crescimento. sim. E eu acredito que até seja bom errar agora, Ah, não, né? é, com certeza. Com certeza. Vai ser uma coisa que dificilmente vai se repetir, eu acredito. Exato, exato. É, até, na verdade, esse mesmo erro aconteceu com o Durham umas corridas atrás, quando ele ainda estava na Fórmula 1, né? Sim, Mesma coisa, ele não freou quando era para frear, tentou, tipo, forçar um pouquinho mais o carro, e você girar o volante, o mínimo que seja, com o DRS aberto, você perde totalmente o controle do carro, porque a aerodinâmica vai com Deus, né? sim. Não, tá certo. Bom, acho que da sprint é isso. Falando um pouco do quali que já começou, vamos dizer assim, apimentado. Não, começou com tudo, né, cara? Porque assim, é a primeira vez na história que o Verstappen fica no Q1 porque o carro dele, tipo, ele tava dando o máximo no carro e o carro não ia. Então, assim, imagina que a galera que não gosta do Verstappen comemorou bem pouco, né? É, bem pouco. Quase nada, assim, bem de leve. O que eu acho que vai, né, tipo, sair pela culatra, né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, foi uma coisa que eu acabei comentando, porque como eu estava no passado e vi essa mesma criatura largar de 17º e ganhar, falei, galera, vamos dar uma segurada na comemoração, porque eu acho que ele vai É, aprontar. A gente pois não é. sabe se amanhã vai chover ou não. A gente não sabe que problema que teve ali ou não. Então, assim, dá uma segurada na Sim. comemoração. Não me ouviram, né? A gente Vai vai ver que falar era só depois. vai ver que era só uma arruela solta, né? Aí o cara foi lá É, prendeu. então, inclusive, eu vou comentar isso na hora que a gente for falar da corrida. Porque assim, o carro dele não andava, ele mesmo reclamou que não tinha aderência nenhuma, o carro tava uma ziquezira. E é isso, ficou no Q1 em 16º colocado. Aí, no caso, no Q1 caiu ele, o Ocon, o Colapinto, o Tsunoda e o Bortoleto, que por incrível que pareça, olha, eu bati muitas palmas para a Sauber, todo mundo bateu palma porque eles conseguiram reconstruir o carro inteiro, só que não há tempo dele sair para fazer uma volta. Então ele até chegou a entrar no carro, botar capacete, a galera foi à loucura, né? Bateu palmas, horrores, mas ele não conseguiu sair para fazer uma volta. Então ele ficou sem tempo marcado e ficou em 20º, né? Não, eu acho que, na verdade, assim, eu tenho fontes confiáveis que eles reconstruíram o carro, só não colocaram o motor, por isso que ele não saiu. Pequeno detalhe. Não, É. não que a Sauber tenha lá muito motor também, né? Então, é Então, para dar aquela, só para dar aquela enganada. Será que ele sai? Será que ele não sai? Não, vamos não montar só a sei não se. carenagem? Não, um amigo meu falou que ia ser uma pintura diferente, que era só silver tape, né? Sei, Colar ali exatamente. pra ver o que que Exato. dava pra fazer, né? Não, montaram de papelão a carenagem, montaram só papelão só para dizer, montamos, mas na verdade não tinha nada aí embaixo, né? Ali é só pra dar, só pegadinha do malandro. Ele tava sentado numa cadeira de palha dentro Não, até Ah, a galera falou que era quando colocaram o banco, sabe? Tipo, encaixaram o banco. Falou, não, beleza, sobrou o banco, vamos embora. exatamente. Legal. E o Q2, o que que rolou? Ah, a outra emoção do Q2 foi o Hamilton caindo, porque olha, Jesus amado, essa Ferrari, meu Senhor amado. Eu não sei, esses caras, eu não sei como é que tá. Aliás, eu vou até comentar uma coisa que eu ia falar da corrida, mas eu já vou falar agora, né? Teve uma declaração do presidente da Ferrari. Vou resumir nas minhas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele falou. Ele acha que os pilotos dele deveriam correr mais e falar menos. Então, assim, climão top de trabalhar, entendeu? Tá O, facinho. assim, a gente vê que o Leclerc ainda consegue alguma coisa, mas o Hamilton briga o tempo todo com o carro.
É, tipo, Sim. ele não consegue fazer o traçado como os outros fazem. É um negócio absurdo. E assim, ele tenta e não vai. Então ele caiu no Q2 sem conseguir mesmo chegar perto de fazer tempo. Então, É, a Ferrari no começo estava ruim. Aí no final parece estar no começo. exatamente. Aí, Olha, aí eu vou te fica bem falar. complicado. Aí fica bem A complicado. cara de decepção dos meus amigos, que são todos ferraristas, estava assim, tipo, triste de ver, né? É, mas Não- eles são, nós já fizemos essa comparação. Eles são que nem nós, São Paulinos, né? Tipo assim, tamo. Tipo assim, cara, depois de 20 anos tomando porrada, já devia estar meio acostumado, né? Tipo assim, já devia estar, tipo, Então, comemorando, tipo, o carro tá na pista, né? Tipo, entendeu? comemora o que dá. O Não, Hamilton tanto que pegando uma assim, a modelo, primeira. o Hamilton pegando uma modelo diferente, devia estar comemorando essas coisas já, exatamente? Tanto que assim, quando eu os conheci, que foi lá em Interlagos em 2022, um deles estava com a camiseta da Ferrari e o boné de São Paulo. Eu falei, amigo, você gosta de sofrer, hein, parceiro? É, exatamente. Esse manja do sofrimento. Não, mas é no sofrimento que a gente cresce. Eu Exatamente, percebo. essa. Isso Mas eu faz a nem gente quero crescer melhorar como ser tanto. humano. Eu nem quero crescer tanto assim. Eu não sei porque, entendeu? Eu nem tô precisando crescer mais tanto assim. É, Eu já posso parar de sofrer já. Já. a gente aprende sofrendo, mas eu queria saber em quantos workshop Deus me colocou para parar. É porque eu gostaria de estar parando de sofrer já. Não, aff, Maria. Não, beleza. E aí, então, o que que rolou no quali, o que que deu? Final foi. Aí deu a pole do Norris, que assim, a McLaren tava torando, né? Até o pessoal fazia uns tempos bons assim, mas realmente vinha o Norris e acabava com todo mundo. E o Antonelli surpreendendo, nunca critiquei, hein? Nunca critiquei. Em P2 eu falei, que menino, de onde é que você tirou isso? Você me conta. Na É, verdade, né, o Antonelli, ele, na quinta-feira, se eu não me engano, ele foi até o túmulo do Senna, porque ele é um grande fã do Senna, né? Foi ao túmulo do Senna, tava lá lendo o livrinho da vida do Senna, e o chefe, acho que abençoou o menino, que falou, agora vai. não, Pelo mas é o menos, pelo menos fator. Acho que é o fator Interlagos. É aquilo que a gente falou. É o fator do caos. Algum, para algum lugar ia sobrar. Para algum exatamente. lugar ia sobrar. E sobrou, sobrou bem no Antonelli, né? Sobrou bem no Não, Antonelli. e até assim, teve uma parte na sprint que o Russell chegou a atacar o Antonelli um tempinho assim, mas foi o único momento que o Russell se aproximou do Antonelli, porque de resto o Antonelli matou a pau esse final de semana, pelo menos Sim. em relação à Mercedes, né? Sim. E até uma coisa que Bom, foi engraçada que eu acabei não colocando, mas, gente, o carro do Berman no Q2, acabei esquecendo de falar. Ele tava batizado, porque o menino passou 90% do Q2 em P1. Falei, mas que? Alguém me explica? tava Não só tô no. entendendo. Tava só no cheiro do coisa, tava, né? Tipo, tiraram a carenagem, tiraram a coisa, tava leve. Ele foi no banheiro antes Exatamente. da. Ele foi no banheiro antes do Antes Q2. do Q2 e, meu, arrebentando. Falei, mas o que tá acontecendo, galera? Alguém me explica? Porque eu me perdi aqui no meio do rolê. É, não, mas é isso que a gente falou. Tipo assim, Interlagos traz essas coisas que em outras corridas soa absurdo, né? Exatamente. Eu falei, Interlagos entrega entretenimento. É isto, obrigada. Exatamente. Show. Falando um pouco da corrida, então, o que que você pode falar pra gente? Antes de falar da corrida, eu vou falar só do desfile dos pilotos, que foi assim, eu tinha amado o desfile que teve dos pilotos em Miami, que foi com os carros de Lego, né, que os caras se divertiram horrores. E dessa vez colocaram eles num tratorzinho lá, sei lá que birosca que é aqueles carros, que tava mais rápido que o Tsunoda, por exemplo, né? Então assim, e os caras se divertiram horrores, eles passando, nossa, dava pra ver que eles estavam rindo. E depois teve vídeos deles, eles gravaram, então foi um negócio super divertido. Então a galera de fora tá falando que foi um dos melhores desfiles dos pilotos, porque não precisa de muito para esses caras se divertir. É só botar um carro e deixar eles estourar esse carro. Então Sei. é isso. Já começou com entretenimento ali. Sobre a corrida mesmo, o Norris largou bem.
sinceramente, vou falar agora uma coisa que veio na minha cabeça. Aquela historinha lá que ele mandou um tempo atrás, falando que não, que ele tá ali pra se divertir, ele não liga pro resultado. Foi pra ele tirar um peso das costas dele e deu certo. A galera que caiu nessa conversa aí, caiu de trouxa, viu? Porque Sim. ele tirou o peso das costas dele e agora tá largando bem, virou líder, entendeu? Tá sobrando. Se vai ser assim até o final, não sei, porque a galera tá odiando. Eu nunca vi tanta vaia para um piloto como eu vi dessa vez, porque das outras vezes teve algumas vaias pro Verstappen por conta de torcedores do Hamilton, mas nem se compara que todo mundo se juntou para vaiar o Norris agora. É, É, mas é uma coisa. assim, eu acho que é perder tempo, porque, tipo, entendeu? Tipo, eu acho que ele tá, tudo bem, estavam parecendo duas crianças birrentas, ele e o Piastri há um tempo atrás, mas assim, ele tá crescendo mentalmente e em desempenho onde interessa, que é no final do Exatamente. negócio, entendeu? Então ele segurou, a hora que deu pra crescer, e assim, quando cresce nessa parte é difícil segurar. Então, não sei não se ele não vai, tipo, você não tá garantindo aí, né? Então, ele pegando confiança, agora que eu acho que era o que faltava muito nele, essa Sim, confiança, assim. Então, assim, ele pegando confiança agora, eu acho que vai, entendeu? Porque carro ele tem para isso. sim, Lógico, se a gente for comparar pilotagem, vamos dizer ali, tipo, quem tá batendo com ele, o Verstappen é 300 vezes melhor, né? Nem se sim, compara. Mas ele tá com um equipamento melhor, que veio melhor o ano todo. Ele já podia ter sido campeão se ele tivesse com a mentalidade de hoje, um tempo atrás. Mas eu acho que assim, o jogo que ele fez de falar isso, eu acho que foi pro psicológico dele mesmo. E sim, assim, sinceramente, o povo gostar ou não gostar, não faz diferença nenhuma. Eu acho que sim. também estão exagerando. Para mim, se o Norris for campeão, legal, sabe? Tipo, eu gosto dele, sempre gostei. Acho que ele ainda precisa muito para ser um campeão de verdade, assim, tipo, Ah, se você sim. sentir que o cara mereceu ser campeão, ainda falta um pouquinho. Mas às vezes também é sorte de campeão. Então, É um Button da vida, entendeu? É um Jason Button da vida. Tipo assim, tá no é, lugar certo, na hora certa, tipo, conseguiu os pontos, bobeou, é tal, isso. quase perdeu, mas, né, a chance de ganhar agora ficou grande, né? Exatamente. Então, assim, isso tá se mostrando na corrida. Tipo, que eu falei, ele largou bem, não teve. As disputas foram tudo para trás dele. O único momento que ele ficou atrás, que foi numa parada de boxe, a hora que ele chegou no Verstappen, que era o líder, ele passou. Então, tipo assim, Sim. não teve a corrida dele ameaçada em momento nenhum, para ser bem sincera. A não ser que chovesse. Daí a gente já tava achando É, que o Verstappen podia ganhar, entendeu? é. Mas como não Aí, choveu, tava ok, né? sim. Aí dando Falando. sequência Ah, não, você Desculpa, vai pode falar do falar. o Verstappen e o Ocon largaram do pit, né? Isso. O que aconteceu? Que eu até comentei que eu ia falar. O Verstappen teve aquele problema no Q1, que o carro não ia, não sei o quê. O que ele fez? O que a equipe resolveu fazer? Quebrar o parque fechado e trocar o setup. Por quê? O que eu imagino que aconteceu, que foi uma coisa que até eu e meus amigos conversamos e tal, eu acho que todo mundo meio que chegou nesse consenso. Com a previsão de catástrofe climática que tinha, ele fez o setup para chuva. Só que a chuva não se concretizou. Então ele estava com o carro preparado para a chuva numa pista seca, que dá toda a diferença no carro, então o carro não andava. Sim. Então o que eles preferiram fazer? Perdido, perdido e meio. Vou quebrar parque fechado, vou tomar punição, já estou em 16º para largar de 20º, não faz diferença. Então trocou tudo que precisava trocar lá de setup, de coisa e largou do pit lane. Como o Ocon também fez isso, acabou que o Ocon largou em 20º e o Verstappen em 19º, Só um né? detalhe, se você puder falar um pouquinho, acho para quem acompanha a gente e não sabe o que que é essa questão do parque fechado. Então, quando é final de semana comum, que é o final de semana com 3 treinos livres, classificação e corrida, as equipes têm os 3 treinos para entender o que eles precisam fazer de ajuste no carro, do setup que eles falam, né? Se vai colocar mais pressão aerodinâmica, se vai mudar alguma coisa da asa, o que vai fazer ali para o carro andar nas condições que a pista traz ali. Por isso que eles até preferem 3 treinos, porque eles podem testar várias coisas. A partir do momento que o carro foi para classificação, esse carro não pode ter nada alterado
de forma grande. São poucas coisas que podem ser alteradas e assim, que dá uma mudança minúscula, é mais uma configuração que você pode mudar de volante. Você não pode alterar nada mecânico, digamos assim. E isso, a partir desse momento que fecha o parque, né, do parque fechado, é que não pode ter alteração. Então, depois da classificação, aliás, a partir da classificação, você não pode alterar o carro mais até o final da corrida. No final de semana que tem sprint race, isso já começa a contar a partir da classificação da sprint race. Então, assim, a Sim, partir do momento, fez o primeiro treino livre, testa tudo que você pode e mais um pouco, ajustou o setup do carro para a classificação da sprint, você vai ter que usar esse setup até o final do domingo, até a corrida principal. Então, no caso do Verstappen, como ele percebeu que o setup que eles tinham feito não funcionava, sim, eles preferiram quebrar o parque fechado, né? Alterar o carro, e daí, a partir do momento que você altera o carro, você toma punição, né? sim. E a Aí, punição geralmente, você larga no pit lane. é isso que eu ia falar. É, a punição é essa. Geralmente você larga no pit lane. Ah, legal. Show. E eu tenho uma anotação aqui sobre o Antonelli, que ele deu uma cochiladinha, o que que aconteceu? Então, o Norris largou muito bem, o Antonelli já não. Ele demorou um pouquinho mais para reagir, e nisso, Leclerc e Piastri, que estavam atrás dele, já vieram para cima. Ele ainda conseguiu manter a segunda posição, mas tomou um sustinho ali para ficar esperto. Pra Ele ficar acho que não ligeiro. tá muito acostumado a estar ali na frente, a É, galera ali é um pouquinho mais agressiva. né, exatamente. Então, assim, mas ele deu a cochilada, mas logo conseguiu manter a segunda posição. E, e foi. Logo, depois teve até outras briguinhas, mas por enquanto ele tava tranquilo. Não, legal. E, infelizmente, o que falamos do Bortoleto, infelizmente, novamente, dando uma forma positiva. O que que rolou? Exatamente, na primeira volta já, só que dessa vez não foi culpa dele, para variar o Stroll fazendo estrolada, né? Que beleza. Ele foi lá, ele bateu no Bortoleto, que ele virou assim. E assim, foi um toquezinho de nada. Se você não tiver atento na filmagem, você nem vê o toque, mas desestabilizou. Aí o Bortoleto deu no muro e daí quebrou suspensão. Não dava para ele voltar. Infelizmente, ele abandonou na primeira volta. Falei, ô, É, vamos se benzer, amiguinho. Vamos se benzer, mas porque. é aquilo que a gente falou. Vamos esperar para o ano que vem. Tomara que, além disso, esteja já chegando numa posição melhor, mas que eu acho que tirou, né? Tirou aquela. Vai tirar aquele frio da barriga principal de ser a primeira, né? Eu falei, já foi batizado, pelo menos, né? Tudo que podia Exatamente. acontecer de desgraça aconteceu dessa vez. Então, nas próximas vai dar boa. Eu É, nunca espero. vai, não vai acontecer quando eu estiver brigando pelo título no futuro. Exato, de Exato. preferência. E a gente não precisar usar esse verde Sauber que, olha, era um negócio. Meu cabelo, então, meus amigos falaram que não me perdia nem a pau, né? Né? Mas, enfim. Vocês vão ver fotos, para quem ainda não conhece o cabelo da EME, vocês vão ver fotos no final aqui. É. Falando em batida, Hamilton. Ainda na primeira, tava dando ali a bandeira amarela no setor ali do Bortoleto. Um pouquinho mais para frente, o Hamilton se empolgou, não sei o que aconteceu, nem ele sabe, porque ele também não entendeu. Mas ele bateu na traseira do Franco e perdeu a asa dianteira. Acabou com a corrida também. Ele não abandonou nesse momento, mas depois teve que trocar o bico dianteiro não, o bico, né? Uhum. E por conta da asa dianteira, e daí foi lá para trás e o carro já não ficou a mesma coisa, porque esses carros são muito sensíveis, qualquer batidinha que dá já Aí virou uma desestabiliza caroça. tudo. Virou uma É. caroça. E a Ferrari já não tá lá aquelas coisas também, né? Então, Sim. Não, só pior. ajudou a estragar o que tá ruim. Exatamente. E daí, com isso, acabou tendo o safety car, né? Porque tinha que tirar o carro do Bortoleto e tal. Safety car, se eu não me engano, agora eu vou pedir perdão, porque eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi safety car virtual que teve, não teve o carro mesmo. Mas aí teve que entrar safety car para limpar, porque a asa dianteira do Hamilton ficou no meio da pista, o Bortoleto estava no meio da pista, então Sim. teve que dar uma ajeitada ali antes deles voltarem. E aí teve relargada. E daí teve treta de novo, aê!
Que assim, eu falo Interlagos, você não pode piscar, porque você perdeu alguma coisa. Então, na relargada, o Norris de novo relargou bem, tranquilo, maravilha, foi lá na frente. E o Antonelli ficou ali entre Piastri e Leclerc, novamente. Só que eles foram tentar, eles foram começar a fazer a curva, a entrada do S, os três juntos. Chance de dar errado é de 100% e deu errado. Olha que beleza, não é mesmo? Mas assim, na hora não deu para ver bem de quem que era a culpa. A FIA, no final das contas, achou que a culpa foi do Piastri, mas tem gente que acha que não. O que aconteceu? O Piastri foi por dentro, o Antonelli no meio e o Leclerc por fora. Só que o Piastri contou com espaço que acabou não existindo, porque Sim. o Antonelli tinha que fazer a curva. E daí ele freou com tudo, não conseguiu parar, né? Porque travou a roda. Ele bateu no Antonelli. O Antonelli ia rodar, mas tinha um Leclerc para segurar. Ele bateu no Leclerc, voltou para a pista e o Leclerc nessa se lascou porque perdeu o pneu, né? E daí acabou a corrida ali pro Leclerc. Ele ainda conseguiu ir até o final da reta oposta, mas daí lá já teve que parar o carro. Não achou uma borracharia, não achou uma É, borracharia a tempo. não tinha uma no momento. E o Piastri acabou também sendo prejudicado porque ele tomou 10 segundos de punição, que a gente também achou um pouquinho exagerado, mesmo tendo sido o erro dele. Mas 10 segundos foi bem exagerado, né? Não. Não, porque tá na briga, né? Tá na briga, né? Tipo, Então, aí foi bem isso. Tipo, ele tava bem depois na corrida, porque ele não estragou o carro dele nem nada. Só que daí, tendo que pagar os 10 segundos, ele acabou sendo prejudicado, que ele poderia estar no pódio tranquilamente. tá certo. E agora vamos falar do homem, do mito, da lenda, que não quer deixar esse campeonato escapar mesmo estando difícil. Não, cara, é uma desgraça, porque assim, quando ele tá ganhando, ele faz de tudo pra ganhar. E quando ele tá perdendo, ele não tem nada a perder, então ele ganha também. É, Olha, é difícil. Assim, a gente consegue odiar o cara? Consegue, mas não consegue falar que ele é ruim. não. Esse é um negócio complicado. Porque a gente quer criticar, mas não dá. É uma desgraça. Então, assim, você vê, né? Teve esse daí. Primeira volta já tem safety car, daí a outra já bate não sei quem. Então, daí eles tinham largado de pneu macio. Tava largando lá do pit lane, vou de pneu macio pra tentar passar por cima de todo mundo. Ele e o Verstappen, só porque a gente não, a gente falou do coisa, todo mundo acho que entendeu, mas só para deixar claro que é o Verstappen. É, pra eu falar com esse amor todo, geralmente eu pensava, Exatamente. né? Enfim. Aí ele largou de pneu macio e para passar por cima de todo mundo. Aí, só que o pneu macio degrada muito rápido, né? Então a Red Bull parou ele bem cedo. E ele já com uma parada na volta 18, tendo largado de 19º, ele já estava em décimo. Na volta 18, com uma parada de boxe, tá? Aí a galera que tava comemorando a queda no Q1 já tava, ô desgraça! Já tava Exatamente. todo mundo no ódio, entendeu? Tá, eu tava rindo porque eu falei, eu avisei, galera. Eu falei pra vocês não comemorarem antes da hora, É, entendeu? zica Se ele não reversa. quebrar, se ele não quebrar, ele vai fazer arte aqui. Aí, não contente, na volta 21, eu falei da 18, ele tava em décimo, certo? Na volta 21, ele já tava em quinto. Então, assim, falei, galera, é disso pra pior. Agora, entendeu? É ladeira abaixo, entendeu? Só sofram aí, porque eu tô batendo palma, porque eu já É, desisti de reclamar do cara, entendeu? Vou bater palma porque o exatamente. cara merece, desculpa. É isso. Exatamente. É, não, e daí eu tenho a anotação aqui que ele depois saiu com pneus macios, né? E foi atrás do Russell e do Antonelli. Então, mas isso foi mais lá pra frente ainda, porque ele acabou fazendo três paradas. Uma coisa só que aconteceu antes, que eu acabei, acho que eu acabei não colocando aí, é que na volta 39 lembra que o Hamilton tinha quebrado a asa? Tudo na volta 39 ele retirou o carro mesmo, porque ele tava lá atrás, ele tocou o bico, mas ele tava tomando pau do Tsunoda. Que olha.
Não, Tava, é o ponto onde você fala, gente, eu entendeu? Já acho que deu, deu, entendeu? acho que deu pra Tô mim. gastando, tô gastando pneu à toa, esses pneus são caros, eu tô gastando meu psicológico à toa também, entendeu? É, Então exatamente. vou sair daqui porque não tá dando. Então aí meus amigos ferraristas mesmo já queriam ir embora, porque assim, saiu Hamilton, saiu Leclerc, saiu Bortoleto, tô fazendo o que aqui, entendeu? É, Vendo o Verstappen ficar lá na frente ainda. Aí é pra acabar é. com o final de semana da galera. A vantagem Então, é que a parte de merchan ia tá mais barata, eu acho, né? Tipo, se eu comprar camiseta, essas coisas, ia tá mais barato. Sacanagem, sacanagem. Desculpe, desculpem, o desculpem. Fui moleque, desculpe, desculpe. Esse moleque. Mas, mas essa daí, ela foi jogada na área pra mim. Eu tinha que finalizar. Exatamente, exatamente. Então, aí agora voltando a falar do Verstappen, né? Porque é o que dá pra falar dessa corrida. Ele fez a terceira parada, mas pro final ali, que na verdade a maioria fez três paradas, porque o pneu duro, acho que só a Aston Martin colocou e se arrependeu amargamente, porque realmente estava Sim, frio pro que a gente está acostumado a ver de Interlagos em novembro. E assim, o pneu duro não ia chegar na temperatura certa, ia só atrapalhar a corrida. Então, fizeram mais paradas para ficar entre macio e médio, macio e médio. E daí o Verstappen fez a terceira parada e colocou macio. Aí eu imaginei o Russell assim, desgraça! Sai daqui! Porque ele veio babando em cima do Russell e do Antonelli, que estavam em segundo e terceiro no momento, né? Tanto que assim, ele ia tirando um segundo por volta do Russell. Quando ele chegou, o pessoal assim, não, o Russell tem que segurar. Eu falei, o Russell vai segurar pra quê? Primeiro que ele não consegue, que ele não vai ter carro pra isso. sim, Segundo, que ele não tá disputando nada com o Verstappen. Deixa o Verstappen ir, que pelo menos ele tenta segurar a posição que ele tá e não fica perdendo tempo, porque vem outro atrás, vem o Piastri atrás. Então assim, entendeu? é, Deixa o Verstappen passar, deixa ele ser feliz, entendeu? O Antonelli que lute, é isso. exatamente. E foi Vai que eles isso. se acham, vai que eles se acham no meio do caminho, né? E cai um segundo lugar no meu colo, É, né? Nunca exatamente, se é. sabe, entendeu? O Russell, inclusive, é muito conhecido por isso. É, Deixa os outros se matar e eu só ganho os louros depois. E, na verdade, o Antonelli foi exatamente o que aconteceu, o que eu tava falando antes, não eles se encontrarem. Foi o Antonelli conseguiu segurar. Porque assim, o Verstappen foi fazendo volta em cima de melhor volta e acabou com os pneus macios, né? Porque, como eu falei sim. anteriormente, o pneu macio se degrada mais rápido. Então, quando ele chegou no Antonelli, eu não sei se ele ficou com dó. Porque assim, nos outros ele só chegava e passava, né? No Antonelli, ele não. Verstappen e dó, acho que não Não, cabe na mas ele mesma. meio que adotou o Antonelli, ele tá meio tipo, tá aqui, ó, É, parça. Enfim, talvez seja companheiro de equipe futuramente, não sabe, né? Vamos manter a graça aqui, mas lógico que não. Deu pra ver assim que, tipo, além do Antonelli não ter errado, isso é uma coisa que eu tenho que dar os parabéns, porque tem o Verstappen aqui no teu cangote, parceiro. Acabando é, a corrida, você já tá em 70 voltas já, e tá com o Verstappen aqui, babando em cima de você, ele conseguiu não errar, o que já é grande coisa. sei. E assim, teve umas duas, três voltas que o Verstappen ainda tava podendo abrir DRS. E o menino conseguiu segurar. Eu falei assim, olha, cena abençoou real, meu querido. Porque Sei. o que você conseguiu dessa vez, não consegue mais. Mas eu tive. Tenho minhas ressalvas com o Antonelli, todo mundo sabe que eu já falei bastante aqui, mas bati palma pro menino também, que ele mandou muito bem. Segurar Verstappen não é para qualquer um, por mais que o pneu do Verstappen tivesse meia boca, mas é Verstappen. Sim. Vamos falar aí que não tem o que fazer, né? É Verstappen saindo de 19º para tipo para uma possível segunda, né? Segunda posição, né? Exatamente. Você imagina o sangue no olho que o Verstappen tava podendo É, colar, tipo, no Norris, porque é questão da pontuação também, né? sim, Então, assim, eu falei que ele teve dó, mas foi obviamente brincadeira, porque não tem. Ele tá disputando o campeonato, por mais que ele fale que ele não liga. Tanto que, assim, quando ele colocou esses pneus macios, o engenheiro falou assim: ó, esses pneus eles são, tipo, delicados, né? Vai com calma. Ele falou: a gente não tem nada a perder. Porque é isso, e ele é, largou da pit lane, tá ligado? mas tem sido isso pelo menos umas 7 corridas já, tipo, não tem nada a perder e isso tá acumulando ponto, né?
Tem sido isso uns 10 anos pro Verstappen, na verdade, né? Exatamente. Ele sempre fala assim: não, a gente não tem nada a perder. Claro que tem, parceiro. Para quieto, sossega teu É, facho. mas é nisso que joga a pressão pro outro lado, né? Exatamente, exatamente. Tanto que foi muito engraçado que o Antonelli, no rádio, no final da corrida, o Toto tá parabenizando, ele falou assim: cara, isso foi estressante. Menino, menino de 18 anos tá precisando agora ir de um cardiologista, Né? tá com a É. pressão alta agora depois da corrida. Mas é bom para ele também ganhar um pouco de experiência nesse sentido, né? Tipo assim, não é, se quer estar ali na frente, vai ter que enfrentar muito essa situação, né? Exatamente. E é o que eu, nem eu falei, assim, o principal ele fez que foi não errar. Sim, Às vezes, realmente, você não consegue defender porque o cara tá muito mais rápido e com a abertura do DRS fica, né, 2 vezes mais rápido. Então, assim, às vezes você sim. não consegue. Mas você não errar já é uma grande coisa. Não, com Porque certeza. daí, aí, tipo, o cara tem que se esforçar pelo menos um pouquinho, né? Quando você erra, o cara não precisa se esforçar nada. Exatamente. Bom, só então, fala pra gente um pouquinho sobre o fim da prova. Então, acabou que o Norris ganhou, né? Com uma boa vantagem. O Antonelli conseguiu a melhor posição dele na carreira, com o segundo lugar, e ficou extremamente feliz. Dava para ver que ele estava emocionado lá, tipo, foi comemorar com a torcida brasileira, porque a galera fez muita festa para ele. O Verstappen chegou em terceiro. O Russell conseguiu ainda segurar o Piastri, porque também o Piastri veio meio que babando em cima dele, mas acabou que não conseguiu. Tava no final ali também com o DRS aberto, mas o Russell conseguiu defender a posição, então ficou em quarto, o Piastri em quinto. E daí para depois foi uma galera muito aleatória. Eu vou falar um pouco agora também. Então, só completando o que a Amy falou, né? Os aleatórios aí que chegaram, né? Então, você teve o Berman em sexto, o Lawson em sétimo. Eu falo, quando eu não falo do Lawson, olha o que ele faz, né? O Radiani em oitavo, o Nikito da galera, o Huckenberg, Huckenberg em nono e o Gasly. Gente, como? Como? Né? Exatamente. E Interlagos. Interlagos, Interlagos. Interlagos. Impressionante, cara. Impressionante. Mas é aí que tá legal, porque você imagina, tipo assim, se for para um ano todo chato, né? Como às vezes é nas outras corridas, né? O legal é ter essas corridas que o caos tá instaurado, Ou né? até teve uma página que postou o calendário do ano que vem, baseado nesse ano. Daí botam só Interlagos. Eu falei, sem clubismo, hein? Sem Não, clubismo. sei, Acho mas que deve ser vai, assim mesmo. mas vai ser mais interessante, com certeza. Sem dúvida nenhuma. E falando um pouquinho sobre o Mundial de Pilotos, então, agora a gente tem o Norris com 390, o Piastri com 366, o Verstappen com 341, o Russell 276, as Ferraris, o Leclerc com 214, o Hamilton com 148 e o Antonelli com 122. O que me chamou a atenção um pouco nessa pontuação foi o Lawson na frente do Tsunoda. Cara, esse negócio do segundo É, piloto da Red Bull é um negócio absurdo, porque se fosse o contrário, eu acho que o Loss estava com zero, entendeu? sim. É impressionante. É impressionante como realmente só Então, tem um piloto na equipe. a maioria dos pontos do Tsunoda ele conquistou quando ele estava na Racing Bulls. Na Red Bull Entendeu? mesmo, ele não está conquistando nada. Não, Cara, tanto que assim, ele era parâmetro esse final de semana do quão ruim você tava, porque o Verstappen largou do pit lane e chegou em terceiro. O Tsunoda não saiu do chão a corrida inteira e o final de é. semana inteiro. É um negócio absurdo. Mas comer churrasco e brigadeiro, ele foi com o Rubinho. Ah, então, aí, ó. Ficou mais pesado. Exatamente. Enquanto o Berman lá foi soltar um É, barro teve, na do teve, um, Q2. teve uma desinteria. É, exatamente. Ah, mas beleza. Já, então, na questão do Mundial de Construtores, a gente nem fala mais da McLaren, né? Já tá bem, bem acima lá, já foi campeã. A gente tem a Mercedes com 398, a Red Bull com 366 e a Ferrari com 362. Olha, se a Verstappen Williams. Racing conseguiu passar a Ferrari. Exatamente. Eu acho que se a Williams se esforçasse um pouquinho, ainda dá para passar a Ferrari. Mas tudo bem. Ai, Se o Sainz e o. Nossa, esqueci o nome agora, fugiu. álbum. Se o álbum funcionasse mais as minhas zicas, já era para ele estar passando a Ferrari também. Ave Maria, gente credo.
Não, então, cara, e é que nem eu falei da questão lá do que o presidente falou. Só piora, entendeu? Esse tipo Ah, de é. coisa dita vai fazer com que os pilotos. Cara, você acha mesmo que os pilotos não estão com vontade de melhorar? Mas, tipo, você acha que eles estão só criticando, tipo, da boca pra fora e não estão fazendo nada? Não, ali todo mundo tá empenhado, só que não tá dando certo. E, tipo assim, Ah, na entrevista eles têm que falar alguma coisa. Ou você acha que os caras vão falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo é. ótimo. Não, tá lindo. Eu que sou ruim mesmo. Como? Eu que sou ruim mesmo. É, sabe, não tem como. E assim, são dois pilotos bons. Podem nos seus melhores. O Hamilton, é difícil a gente falar que ele não é um dos Ah, melhores é. pilotos, entendeu? Mas assim, não tá. Ele ainda tá em época de adaptação, eu também acho, porque assim, ele saiu de uma equipe, foi para outra, Sim, são equipes que trabalham de uma forma completamente diferente. Então, assim, ele tem esse tempo de adaptação. O Leclerc já tá na Ferrari a vida toda, já tá até cansado. Mas é um bom piloto também. Então, assim, se eles estão reclamando é porque a coisa não tá certa. Não é tipo má sim. vontade dos caras. Só que Não. assim, e fora que além de tudo, eu sempre bato nessa tecla. A Ferrari precisa se benzer, velho. Que até quando a coisa tá dando certo, dá errado. É, não, exatamente. É, e tem que tomar cuidado pra não ficar com esse estigma de cemitério de piloto, né? Exatamente. Não, eu não sei se você chegou a ver uma época, quando o Hamilton foi para Ferrari. Saiu um meme com uma mesa assim de bar com o Vettel, o Alonso e não sei quem, enfim, não lembro agora. Aí com aquela música que já tem três enganados por ela e tá a cadeira sobrando, certo? Teve Matheus e Cauã na fanzone. O cantor tava segurando esse meme. Ah, Aí, você entendeu? Então, assim, já pegou, infelizmente já pegou. E tá se mostrando cada vez mais, porque assim, você vê o Hamilton cada vez mais para baixo. Não vou culpar totalmente a Ferrari em relação a isso, porque na Mercedes ele também já estava bem abalado, que sim. parou de ganhar a coisa, a cabeça dele não ficou legal. Só que assim, ele tá na equipe que ele sempre sonhou correr e você vê o cara cada vez mais desanimado. É, mas é aquela história do. A gente faz, né, o paralelo com o futebol, mas é a questão, que sempre jogar nesse time, mas pegou o time na pior Pior fase fase possível. possível. É. Aí não tem salvação, né? Não tem estrela que dê jeito, né? Ah, exatamente, exatamente. Então, É, assim, e aí tendo essa crítica vindo de cima, para todo mundo ouvir, porque isso daí já espalhou, né? sim. Não vai melhorar o clima, não vai deixar a Não. cabeça dos pilotos melhor. Então, assim, e na reta final do campeonato, É. eles querendo ou não, ainda estão na briga pelo vice de construtores. Só que daí desanima até para brigar pelo vice. Sim. E eu acho que não. Pelo que tô vendo aí, não. O Verstappen vai ficar colocando ponto em cima dos dois aí à torta direita. Então, tipo, eu não acho que. Nem somado os dois vão dar jeito, eu acho. Né? Até porque, que nem se a Mercedes também continuar pontuando bem com os dois Ah, é. pilotos. Ah, é. Aí- Abraço pro gaiteiro. Bom, Exato. falar um pouco dos palpites então. A gente, só um detalhe, a gente não conseguiu, infelizmente, fazer o pós-GP do México. A EME estava viajando, a gente não conseguiu se encontrar nos nossos horários para fazer, mas eu somei aqui, então só para vocês saberem, eu estava muito feliz que eu cheguei muito perto, porque no México, você vê, no México eu arrebentei e não tem vídeo para provar, né? Mas tudo bem. Mas beleza, e cheguei perto, então a meta com 118 pontos somados e eu com 116. Porém, porém, vocês vão ver que o pobre a felicidade do pobre dura pouco, porque eu fui amassado esse final de semana. Amassado. Então, vamos passar um pouco aqui. Então, vamos lá. Classificação. A Me acertou o Norris na cabeça. Acertou o Huckenberg também em décimo na classificação e fez mais uns pontinhos ali. Tudo bem que eu quis ser o agente do caos, né? Porque eu falei, vou arregaçar, mas a minha fez 10 pontos, eu fiz 4. Só ali já tomei uma cacetada. Aí a corrida foi pior ainda, né? Porque a meia acertou o Verstappen em terceiro, o Russell em quarto e mais alguns pontinhos. E eu, de novo, quis meter um monte de piloto aleatório e apostei por algum motivo nas Ferraris e me lasquei bonito. Então foi 11-5. Então, quer dizer, aquela vantagem que eu tirei no México já foi
pro caixa prego no Brasil. Mas tudo bem, vamos para a próxima. Vamos para a próxima que a gente tenta chegar de novo até o final do ano virar esse bagulho aí. E só para mostrar para vocês, então, como você já deu para perceber, eu acho pelas conversas, a Me foi representar a gente lá em Interlagos. Aqui só alguns momentos. Fala aí um pouquinho de como é que foi a minha experiência lá. Você não é a primeira vez, lógico, você já foi algumas vezes, mas comenta como é que foi. Então, não foi a primeira vez, como o Vini falou, já é o quarto ano seguido que eu vou, graças a Deus, e hoje tentei comprar ingresso pro ano que vem, mas todo mundo que tenta comprar ingresso sabe o sofrimento que é, enfim, não consegui por enquanto, mas tentaremos ainda, não perca os próximos capítulos, mas é essa a primeira vez que eu vou nesse setor, que eu fui dessa vez no setor R, que é uma outra visão da pista, achei muito legal, tinha acesso à fanzone, eu não consegui ir muito na fanzone, porque acontece muita coisa durante o final de semana, mas, cara, não sei se todo mundo que tá ouvindo já teve oportunidade de ir. Quem não teve, cara, eu sei que o ingresso é caro, não é fácil, mas assim, vale muito a pena. Porque, lógico, uma coisa a pessoa tem que ter na cabeça. Se ela quer assistir tudo da corrida, ela assiste na casa dela, sentadinha no sofá. Lá a gente vai pelo evento. É muito legal, tipo, a energia que o pessoal tem. Assim, diferente do futebol, como a gente fala muito, que você tem que estar perto da sua torcida, porque senão dá encrenca. Vocês podem ver na foto que eu tava no meio de um monte de ferrarista. Porque meus amigos todos são ferraristas, só sou eu a perdida que torce pra Mercedes, entendeu? E mesmo assim a gente tá ali na brincadeira. Vi muitos argentinos, fãs do Franco, então assim, tipo. Lógico que tem a zoeira, a hora que o Franco bateu, todo mundo zoou, porque não tem como, entendeu? Sei. Mas é muito legal, o clima da Fórmula 1 é muito legal. E Interlagos, como eu falei, ele sempre dá entretenimento, então, tipo, tudo é muito divertido. Teve outras corridas, porque eu não sei se vocês sabem, mas normalmente no final de semana da Fórmula 1 acontece a Fórmula 4 também e a Porsche Cup. Então, tipo, tem corrida o tempo todo acontecendo, tem show, tem entrevista. É maravilhoso. E assim, eu já fui em três setores. Eu fui no setor A, eu já fui no setor G e agora eu fui no setor R. Todos têm suas peculiaridades. O setor G e setor A é um setor mais raiz, digamos assim, então você passa mais perrengue. Só que são ótimas visões da pista, então, e é mais aquele calor humano. É, Então, é muito bom, é muito bom. E assim, cara, dificilmente você pode ir sozinho, dificilmente você sai sem fazer amigos lá, porque do nada você tá conversando com a galera do lado, comentando, você dá risada do comentário de alguém, e daí você acaba puxando assunto. É muito bom, é muito bom. A organização fica devendo muito na questão do valor, do preço das coisas, tipo, comida é muito cara e muito ruim, então você pode levar de casa, é o que eu recomendo, sempre levar de casa. Bebida você não tem o que fazer, você tem que beber lá, mas aí também faz parte, né? sim. Não, faz parte, todo evento tem esses poréns. Não, mas legal, que bom que deu pra ir lá, tava lá com o bonezinho do Rádio do Boxe, então, né? Aí. O pessoal não sei se o pessoal perguntou o que que é, mas a gente ganhou alguns seguidores aí nesse último final de semana aí. Assim, eu vi principalmente porque a gente também vai de transporte público, né, pra Interlagos, porque é impossível ir de carro, né? Então a gente vai de trem. Eu vi que tinha umas pessoas que ficavam olhando pra minha cabeça, assim, tipo, sem entender muita coisa. Às vezes Sim, deu uma caçada do que era. Teve gente mais conhecida minha que perguntou, que também não conhecia, porque a gente não, às vezes não divulga uma vez, a pessoa não vê, né? sim. Então. Aí teve a galera que ficou curiosa. Espero que se você que está assistindo o nosso vídeo agora viu lá no Interlagos o bonezinho e ficou curioso, comenta aí pra gente saber, que é sempre É, bom saber exatamente. se teve alcance o boné. O boné da pessoa com o cabelo verde. Exatamente, exatamente. Não, show de bola. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Deixa aqui meu grande abraço. Emê, Falou, galera! valeu, gente. Um abração. Tchau.